Olá, em primeiro lugar quero dar um bom dia a todos os irmãos, à Igreja Batista Fundamental, aí no bairro de Tristeza, ao pastor Wesley e família. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, por esse momento que o Senhor tem nos dado, através desse meio, para podermos estarmos conectados e poder falar um pouco sobre o trabalho e a obra que Deus tem feito aqui no Chile, em especial na cidade de Rancagua. Estamos ainda, irmãos, nesse período de pandemia, como eu creio que os irmãos também estão aí no Rio Grande do Sul. E agora chegamos no momento onde provavelmente toda a nossa região vai entrar em quarentena. E tem sido um tempo difícil desde que os últimos dias o número de casos de pessoas contagiadas tem aumentado muito aqui no país. Por isso eu peço que orem por nós, orem pela nossa família, para que Deus continue nos guardando e nos preservando e fazendo a vontade dEle nas nossas vidas, né? Estamos atualmente com as nossas reuniões online, com todas as atividades. Algumas delas ainda não começamos, mas nosso desejo é seguir com as atividades das crianças, das mulheres. Já iniciamos a atividade com os adolescentes e jovens e também nossas reuniões semanais com os cultos de doutrina e também nos fins de semana o culto de adoração. Deus tem nos dado muitas oportunidades e louvamos a Deus por esse tempo, porque muitas pessoas têm chegado até a igreja devido à forma em que nós estamos fazendo agora, né? E isso tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho a outras pessoas. E inclusive recentemente uma família do sul aqui do Chile, próximo de nós, como 36, 40 minutos, estão se conectando, participando. Essa semana estivemos com ele e os 2 filhos adolescentes receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então ficamos felizes, né, pelo que Deus tem feito. E agradecemos desde já os irmãos, a vida da igreja, também não só por meio das orações como sustento. E sei que os irmãos têm intercedido por nós e pelo ministério aqui em Rancagua. Temos muitos desafios, temos uma adaptação nova a toda essa questão da tecnologia e o meio pelo qual nós estamos falando com os irmãos, né? É uma novidade e devemos também nos adaptar e aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Estamos orando para que Deus nos dê em breve uma oportunidade de nos reunir como irmãos e família em Cristo, poder voltar aos nossos cultos de maneira presencial. Entregamos recentemente, em dezembro, entregamos o prédio da igreja, já que não podíamos nos reunir. E agora estamos nos reunindo de forma online e continuamos fazendo o trabalho durante a semana de visitar algumas famílias, dar alguma assistência espiritual e também contactar novas pessoas, né? E essa pandemia também nos tem dado a oportunidade para fazer isso. Quero agradecer aos irmãos e peço que continue orando por nós, pelo nosso ministério aqui em Rancagua, que Deus continue nos abençoando, nos dando frutos. Peço oração por um casal chamado Matias e Camila, são da nossa igreja. Ele é um jovem casal que estão se preparando para casarem e ele tem sentido o chamado de Deus para se preparar para um ministério. E quem sabe vai ser o futuro pastor da igreja. Não sabemos. Deus sabe todas as coisas. Então, obrigado pelas suas orações e agradeço a cada irmão que tem orado a nosso favor e na obra aqui na cidade de Rancagua. Quero nessa manhã, irmãos, compartilhar um texto no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 14. Você que tem sua Bíblia, abra comigo em Esther, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 14. Quero compartilhar nessa manhã esse texto. Se você encontrou, eu vou fazer a leitura, que diz assim:
todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao reino no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Vamos orar nesse momento agradecendo a leitura da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos permite estar conectado, pela vida dos nossos irmãos, pela Igreja Batista Fundamental, pela vida do pastor Wesley, a sua família, a obra que o Senhor tem entregado nas mãos deles para realizar ali nesse local, Senhor. Pedimos que o Senhor, nesse momento, fale aos nossos corações, nos ensine, nos dê discernimento e sabedoria em todas as coisas que necessitamos, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua bondade, que seja derramada sobre a vida da Tua igreja. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã, irmãos, compartilhar o tema o propósito de haver chegado ao reino. É difícil muitas vezes compreender os propósitos de Deus, mas sempre que buscamos, podemos entender claramente o que Ele deseja de nossas vidas. Estamos vivendo tempos difíceis e muitas vezes temos vivido sem ter a compreensão do que Deus está fazendo ou o que Ele quer nos ensinar com tudo isso que nós estamos passando. Para alguns cristãos é difícil ter essa resposta. Para outros, ela é muito clara e tem significados e ensinos profundos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Quando nós observamos, irmãos, hoje o cristianismo, em especial a vida cristã, nos damos conta de que existem muitas pessoas que fazem parte do reino de Deus, mas que não sabem e nem conhecem os propósitos que Deus tem para as suas vidas, e nem porque estão ou fazem parte do reino. É difícil, ou talvez pareça duro, irmãos, dizer essas coisas, mas essa é a realidade que temos visto na vida de muitos, que chegam ao reino, mas sem nenhum propósito. É importante, irmãos, entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Como filhos de Deus, temos uma tarefa e uma missão a desenvolver dentro do reino. E todos nós que somos filhos de Deus fazemos parte do seu reino. E devemos, como súditos, viver debaixo do propósito e da vontade do nosso Rei Jesus. Quando olhamos a vida de Ester, podemos ver a obra maravilhosa e o propósito que Deus tinha na sua vida. Sendo ainda órfã, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, como mostra o texto, um homem temente a Deus e que a guiou em tudo no temor do Senhor. Mais tarde, Ester foi escolhida para ser rainha e foi elevada a um reino onde Deus tinha um propósito para ela, mas a qual ela não conhecia. Deus preparou a vida de Ester para este exato momento dentro do reino da Pérsia. Apesar de não conhecer os propósitos que Deus tinha para ela, Deus vai usar a sua vida.
Todos nós, irmãos, que fazemos parte do reino de Deus, nascemos com um propósito. E Deus nos guiará para cumprir esse propósito. Amém? Necessitamos aprender a confiar no Senhor e deixar que Ele guie nossas vidas, para que sejamos úteis no seu reino e para que sejamos poderosos instrumentos nas suas mãos. Eu quero nessa manhã, irmãos, trazer um entendimento, um entendimento do propósito que Deus tem para cada um de nós e trazer lições importantes que aprendemos com a vida de Esther e de como podemos entender a vontade de Deus nesse tempo e como ser um instrumento nas suas mãos. A primeira lição que nós aprendemos aqui com relação ao propósito que nós temos dentro do reino de Deus está no versículo 11, e eu vou ler para os irmãos uma vez mais. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salve se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. A primeira coisa que quero compartilhar, irmãos, com cada um de nós. Eu imagino que era difícil para Esther tomar essa decisão, porque ela estava expondo e colocando em risco a sua própria vida. E Deus muitas vezes nos chama a colocar em risco, dentro dos propósitos eternos dele, e a tomarmos decisões difíceis e arriscadas, com o propósito de cumprir a sua missão. Mas é nosso dever ter a mesma atitude que teve Esther diante do rei. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse tempo, dentro do propósito que Deus tem para nós em seu reino, é que devemos interceder diante do rei pelo povo. Estamos vivendo esses tempos de dificuldades, de crise, adversidades. Mas o propósito que Deus tem, irmãos, é que devemos interceder pela vida de outras pessoas. Mesmo que o temor paralise muitas vezes nossas ações. É o que vemos na vida de Esther. A princípio ela teve medo, a princípio o temor paralisou suas ações. E o temor é algo que paralisa muitos de nós. E no caso de Esther não foi diferente. Ela tinha um grande desafio e uma decisão a tomar diante da necessidade. O temor, irmãos, muitas vezes pode paralisar nossas ações, mas jamais deve influenciar nossa decisão final. Devemos, irmãos, estar dispostos a fazer o que é correto nesse tempo. Sei que o medo tem paralisado a vida de muitos e levado muitos a uma decadência em muitos âmbitos da sua vida e até na nossa sociedade. Mas devemos estar dispostos a interceder ao nosso Rei pelas vidas que Deus tem colocado em nossas mãos e pelo nosso próprio povo. O temor, no primeiro momento, paralisou Esther, mas ela buscou a direção do Senhor para aquela situação. Devemos, como filhos de Deus, entender que Deus tem um propósito em tudo que temos enfrentado. E devemos buscar, meus irmãos, a direção do Senhor, o entendimento, o propósito, a vontade de Deus para a minha vida. Busque o Senhor. Entre na sua presença. Não permita que o temor paralise a sua vida. É momento de interceder pelo povo. É momento de clamarmos ao Senhor. Apesar que o temor pode paralisar muitas de nossas ações, jamais deve interferir na nossa decisão final. Vemos também que Deus está disposto a estender a sua graça.
Quando Esther entendeu o que Deus queria para a sua vida, e ela estava pronta a fazer qualquer coisa para interceder e salvar o seu povo, inclusive arriscar a sua própria vida. Ela fez isso porque ela conhecia o rei. Ela sabia que ele poderia estender esse cetro de ouro para que ela tocasse, concedendo a ela a vida. Esther, irmãos, aqui deve ser o retrato de muitos de nós como cristãos. Quando entendermos os propósitos de Deus, devemos estar dispostos a fazer a sua vontade, conhecendo o nosso Rei, sabendo que Ele é um Deus amoroso, misericordioso, e que está disposto a estender também a sua graça sobre nossas vidas e aceitar nossa intercessão pelos demais e por nós mesmos. Deus, irmãos, tem nos permitido esse tempo para interceder pela vida diante dele, do nosso Rei Jesus. Deus quer estender também sua graça nesse tempo. Deus quer mostrar seu amor às pessoas. Deus quer levar a sua salvação aos homens, mas Ele deseja usar a minha vida e a tua vida para interceder por outros. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Que nesse tempo sejamos intercessores. Não pensemos no temor que pode paralisar nossas vidas. Que possamos estar dispostos a ir diante de Deus, entendendo que Ele está disposto a derramar sua graça sobre nós, para que possamos derramar sobre a vida de outras pessoas. Esther estava disposta a interceder pela sua nação e pelo seu povo. E a terceira coisa que vemos dentro desse primeiro ponto é que Esther não necessitou ser chamada. Ela foi aonde Deus queria. Para interceder, irmãos, não necessita ser chamado. Tu deves ir onde Deus quer. O texto nos mostra que Esther não havia sido chamada à presença do rei em 30 dias. E ela sabia do risco e da situação que estava enfrentando. Mas ela foi. Uma coisa, irmãos, eu tenho aprendido na minha vida cristã e quero compartilhar com os irmãos. É que a nossa vida sempre estará em risco quando não estamos fazendo o propósito e a vontade de Deus. Quando estamos vivendo em desobediência. Quando não estamos intercedendo por outros, ou quando não estou indo aonde Deus me quer. Por isso, entender o propósito de Deus para a minha vida é crucial para o que Deus quer realizar em mim. Posso ter vida, posso fazer parte do reino, mas eu posso também estar de braços cruzados diante de um propósito que Deus tem para mim, a qual eu não posso ver. Essa tem sido a realidade de muitos cristãos. Não compreendem, não entendem o propósito de Deus. Nossa vida, irmãos, só terá um sentido real e profundo quando entendermos o nosso chamado e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Busque esse propósito e entenderá o teu chamado e irá desfrutar, e Deus te levará onde Ele quer. A segunda lição que aprendemos com a vida de Esther está no versículo 13, quando diz: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. A segunda lição que nós aprendemos é que devemos aprender a confiar na fidelidade de Deus. Devemos sempre confiar na fidelidade de Deus. O maravilhoso nesse texto, irmãos, é que tanto Mardoqueu como Esther confiavam em Deus e na sua fidelidade.
Muitos de nós necessitamos aprender a confiar na fidelidade de Deus nesse tempo. Nada foge do seu controle. Tudo está debaixo da sua soberania, propósito e vontade. E em especial nesse tempo que estamos atravessando. Devemos confiar na fidelidade de Deus em 3 situações. Em primeiro lugar, mesmo que as situações sejam adversas. Todos nós, irmãos, enfrentamos situações adversas nesse tempo. Alguns doentes, outros em situações de morte, outros desanimados, outros tristes, outros necessitados de ser consolados. E sabemos que tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Mas é importante entender que tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos atravessando, tem um propósito. E esse propósito é de crescermos e sermos edificados. Deus usa circunstâncias, irmãos, como essas para fortalecer seu povo. Deus usa situações para fortalecer o nosso coração e para provar nossa fé. Não existe nada novo. Assim foi no passado com Esté e o povo de Deus. E assim é no nosso tempo. Mas o Senhor está conosco. Amém? Ele vai nos guiar até o fim. Então note que a fidelidade de Deus, está também nesses momentos adversos, de adversidade, de dificuldade, de crise. Segundo, a fidelidade de Deus está presente mesmo que o ambiente não seja favorável. Nunca, talvez, irmãos, temos tido um ambiente tão desfavorável como esse tempo em que estamos vivendo. Crise na saúde, crise na economia, instabilidade mundial, etc. Mas diante de tudo isso, devemos entender que Deus será favorável ao seu povo. Foi assim no passado, está sendo hoje, nesse presente tempo, e será no futuro. Ele é soberano, Deus está reinando, Ele está governando, tudo está baixo o controle do Senhor. Nada foge dele e nossas vidas estão, meus irmãos, nas suas mãos. Como diz o Salmos 46, versículo 10 e 11, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo que nada seja favorável, Ele é o nosso Deus e fará o melhor por nós. E a terceira razão que devemos confiar na fidelidade de Deus, mesmo que nossa vida seja colocada em perigo. A vida de Esté, irmãos, estava em perigo, mas ela sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Há um perigo que tem cercado nossas vidas e é um perigo de morte. Mas devemos entender que tudo em nossa vida está nas mãos do Senhor e nele podemos descansar. Você que está me escutando nessa manhã, não sei qual é a tua preocupação, qual é o teu temor, a tua ansiedade ou perigo de morte que tem cercado a tua vida. Quero recordar que Deus está cuidando de ti como filho de Deus. Mas você que não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele quer cuidar de ti. Nossas vidas, irmãos, estão nas mãos daquele em que não existe perigo e onde a morte não tem poder. Amém? E a terceira e última lição que quero compartilhar e terminar nessa manhã está no versículo 14, que diz:
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino? A terceira e última lição, irmãos, que quero compartilhar sobre o propósito de Deus para nós, no seu reino, é que devemos entender o que fazer nesse tempo. Existem inúmeras pessoas que não sabem o que fazer nesse tempo. Muitos sem direção, muitos sem esperança, muitos sem propósito de vida, mas nós que somos filhos de Deus, temos um propósito e uma missão a cumprir nesse tempo, e que está revelado nesse texto e nesses versículos que eu acabei de ler. E o primeiro propósito que Deus tem para nós nesse tempo é que não devemos nos calar diante da urgência que existe. Devemos anunciar Jesus Cristo. Devemos espalhar o amor de Deus. Devemos anunciar a cada coração necessitado e apresentar a Jesus. Mostrar Cristo a cada pessoa, aproveitar cada oportunidade, cada momento. Não se cale, anuncie, pregue o Evangelho, comparta as boas novas de salvação e deixe Deus usar a tua vida nesse tempo, meu irmão e minha irmã. Não devemos nos calar diante da urgência que existe hoje nesse mundo. Muitas pessoas precisam ouvir. Muitas pessoas têm que despertar. Muitas pessoas têm que ver o estado espiritual em que se encontram. E é responsabilidade de cada um de nós, como filhos de Deus, levar o Evangelho a essas pessoas que podem transformar, pode restaurar e pode dar vida, e vida eterna, e uma vida abundante. Mardoqueu disse a Esther: se te calares nesse tempo, Deus vai prover e vai livrar e vai dar socorro ao seu povo de outra maneira. Deus quer usar, Deus quer falar, irmãos, por meio de nossas vidas. Deus quer que você entenda o propósito que Ele tem para ti nesse tempo. Tu faz parte desse reino, tu é um filho de Deus. Anuncia, não te cales. A segunda coisa que vemos para esse tempo é que Deus sempre vai nos dar livramento para esse tempo. Deus sempre vai usar os seus meios. Deus sempre vai usar pessoas. Deus sempre vai nos livrar porque Ele é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele está preocupado também com cada detalhe e cada situação que temos vivenciado nesse tempo. Ele conhece o teu coração, Ele sabe do teu medo, da tua ansiedade. E Deus vai cuidar de ti assim como cuidou de Esther, de Mardoqueu, do seu povo. Deus está, como disse anteriormente, controlando. Ele está soberanamente guiando nossas vidas, irmãos, nesse tempo. E Deus vai nos livrar, segundo a vontade dEle, o propósito dEle, em nossas vidas. Temos perdido muitos amigos, pastores, irmãos em Cristo, e muitas vezes diz: por que, Senhor? Deus tem um propósito. E Deus cuidará de todos aqueles que são seus filhos. E a terceira e última coisa que aprendemos, que Deus quer que façamos nesse tempo, é, quem sabe, esse é o momento que Deus quer te usar. Talvez você aí está pensando, diz: pastor, eu não sei que propósito Deus quer para mim. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Busque o Senhor. Busque a Deus. Peça a Ele que mostre o que Ele quer que tu faças. Interceda pela vida
de outras pessoas. Mas se tu não tem claramente o que Deus quer de ti, busque o Senhor. Ele vai te mostrar o que Ele quer que tu faça nesse tempo. Quem sabe Ele quer te usar. Você que está muito tempo aí no banco, sentado na igreja. Você que não tem feito nada para o Senhor. Você que talvez está com medo e está vendo todo esse quadro que nós estamos vivendo. Talvez você está dormindo espiritualmente. Quem sabe é o momento que Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus quer mostrar para ti o que Ele quer que tu faças dentro do seu reino, para a glória dEle. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus tem um propósito em cada vida e deves compreender esse propósito para que Deus possa te usar. Os versículos finais nesse texto mostra aqui a direção que Esther deu ao seu tio Mardoqueu e ao povo. Os versículos finais aqui, irmãos, nos mostra e Esther pede ao povo que jejuem por ela e pela situação que se encontrava. O jejum, muitas vezes, quando é mencionado na Bíblia, vem diretamente conectado com a oração. E a resposta a essa crise e situação, nesse tempo, foi a oração. E foi acompanhada mais tarde pela ação do povo. A resposta que queremos de Deus para esse momento que nós estamos vivendo está na oração. Dobremos nossos joelhos, clamemos ao Senhor. Peça ao Senhor como um filho de Deus, como um crente. O que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres me ensinar com isso que nós estamos passando? Qual o propósito que tu tem para a minha vida? O que o Senhor quer? Que nós, de maneira pessoal, possamos buscar o Senhor. Que nós, de maneira pessoal, possamos entender a vontade de Deus para nós e o que Ele quer nos ensinar nesse tempo. E como igreja, em conjunto, possamos tomar ações, nos levantar e onde Deus quer, fazendo a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle, agindo com o propósito de salvar muitas pessoas, salvar o povo de Deus que ainda precisa escutar o Evangelho, a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe, rica e abundantemente, a vida da igreja e dos amados irmãos. Vamos orar. Graças, Senhor, te damos por esse tempo, pela tua palavra. Pedimos pela vida dos irmãos da Igreja Batista Fundamental, ali no bairro de Tristeza, e as demais igrejas nas regiões, pela vida de cada pastor, cada missionário e todos aqueles que estão envolvidos na tua obra. Que nessa manhã, Pai, possamos ter sido despertados para o propósito e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, dentro do teu reino. Ajuda-nos a ser intercessores, para que possamos, Pai, alcançar muitas pessoas. Ajuda-nos, Pai, a confiar na Tua fidelidade sobre as nossas vidas. O que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor nos mandou, que possamos cumprir, Senhor. E que possamos, nesse tempo, ter um entendimento do que o Senhor quer fazer por meio de nós. Que possamos, Pai, anunciar a Tua palavra, Senhor. Que possamos levar o Teu Evangelho a todo aquele que está perdido. Usa nossas vidas. Abençoe o Teu povo. Nos dá direção. No nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade aos irmãos, à amada igreja. Um grande abraço ao pastor Wesley, aos demais pastores, a todas as igrejas na região do Rio Grande do Sul. Que Deus continue e abençoe abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Amém.